Fala galera, Jornada Podcast, mais um pra vocês. Eu, Gustavo e Dori, Yay! a namorada do Renan, que veio semana passada? Isso. Isso, semana passada. E cara, a história dela é muito 10, muito 10. Ela tem sido uma grande amiga nossa aí, a gente trouxe ela aí pra bater um papo com vocês. Dori, se apresenta pra essa galera aí, por favor. Dá um oi. Oi, galera, eu sou a Dori e é isso. Por enquanto. Fala seu nome. Fala seu nome. Ah, tá bom, meu nome é Gabriele Kaori Inoue. Tem uma história engraçada, porque meu Gabriele tem 2 L's e tem um E no final. Só que assim, quando eu vou no médico, os médicos não costumam ler muito bem os nomes, então eles chamam assim, Gabriel Kaori, aí eu levanto. Putz. Nossa, sério? É. Meu Sabe, Deus. cara, veio na minha cabeça, sabe quem era a Gabriele, com 2 L's e E no final? A companheira da Xena Princesa Guerreira. A loira. Era a Gabriele, mano. Uau. Vem aqui agora. Mano! Puxou lá do... Puxei. O cara é uma enciclopédia. Não, é enciclopédia. Enciclopédia. Ah lá, Tchê. Enciclopédia. A tia. O que Gente, tá falando agora? pelo amor de Deus. Vai baixar a Charlie do nada aqui no portão. Não, mas, cara, legal. Vamos bater um papo. Antes aí o Gu vai falar dos nossos patrocinators. Tá errado? É isso aí. Ah, English. Vamos Nossos falar aí. patrocinadores. Vamos falar aí da galera que dá suporte pra gente estar funcionando. Então, primeiro, a gente tem a ATIE Filmes nos oferecendo todo o suporte de equipamento que a gente tem aqui. Quem é o dono da Tia Filmes? O dono da ATIE Filmes é um cara muito legal, Gustavo Atier. Uau. Não conheço pessoalmente, mas sei que era uma boa pessoa. Vulgo eu. Vulgo eu. E, gente, junto com usando os equipamentos da igreja, a gente viabilizou esse projeto. Foi um projeto que surgiu, assim, rápido, mas a gente pôde executar e não perder o hype que a gente estava, justamente porque a gente tinha os equipamentos garantidos. E isso tudo é da empresa. Então, assim, se você tem interesse, você está vendo esse programa, você tem interesse em produzir algo parecido, produzir algum vídeo para sua empresa, alguma consultoria para algum projeto, você pode entrar em contato, que você está vendo aí, a gente está com um negócio cheio, com uma boa qualidade, um som legal, então você consegue ter um gostinho do trabalho da empresa. Ô, Gu, deixa eu te ajudar na divulgação. Manda. Onde você conseguiu alguns equipamentos Oh! para... Uau, a ponte! eu tô melhorando. Bom, alguns equipamentos que eu consegui Muito bom. foram na loja Rede Discovery, Gel. Uau, Pô, cara, que fala mais sobre essa descoberta! empresa. Nossa, a loja Rede Discovery que se tornou uma parceira primeiro do meu canal pessoal e depois aqui junto do Jornada. Ela oferece diversos equipamentos de som, instrumentos musicais, fones, etc. E lá você tem, além de garantir um bom preço, uma boa qualidade, uma entrega rápida e um serviço de atendimento excelente, você também conta com um cupom de 10% de desconto que está na nossa descrição, no valor final da sua compra. Então, por exemplo, quero produzir um podcast. Uma mesa dessa aqui, que nem a minha, hoje estava em promoção, tá em promoção lá na loja, se você entrar agora, e você ainda consegue, além do preço promocional, mais 10% de desconto. Então, vale a pena você checar. Recomendamos muito a Rede Discovery, e são esses nossos patrocinadores para hoje. E Uau. vale falar, alguém que permite que isso continue acontecendo são vocês. Vocês, quando compartilhem o vídeo, curtem e comentam, estão favorecendo e ajudando muito esse trabalho aí pra frente. Então, de novo, gasta aí 2 segundinhos depois para você compartilhar aí no seu Instagram, fazer um comentário, deixar sua curtida, porque, gente, você não sabe. Parece bobo, mas isso tem muito valor pra gente. Você fala... e ainda agora que a gente tá começando, por menos pessoas, assim, uma pessoa faz muita diferença. É verdade. Uma compartilhada faz muita diferença, uma inscrição faz muita diferença. E isso incentiva a gente a continuar com o projeto, né? É. A gente tem tido números legais, cada episódio do podcast no YouTube tem feito umas 100 views. Isso tem sido muito bom, a gente tá muito feliz com esses resultados. Então ajuda a gente divulgando, até porque a gente tem a oportunidade com isso de atingir nosso objetivo principal, que é chegar em mais pessoas e mostrar o evangelho pra elas e tudo mais. Então ajuda a gente com isso aí, isso é muito legal. O evangelho como é na vida real. Exatamente. Né? O que a gente tenta passar pra vocês. É o aí. reality show do E evangelho. você aí que não se inscreve, não dá like, Deus tenha misericórdia da sua alma, cara. Porque... Pois é, mano. Você vai gastar meio segundo. Para de ser preguiçoso. A caloria, você pode comer 1 grão de arroz que você recupera a caloria que você gasta. Meu Deus, depois Putz. desse ensinamento aí. Fica aí. Ô, Renan, vai lá fazer uma panela de arroz. Gente, o Renan tá aqui de fundo, vigiando a gente. É, Mas é e- pra que... Não, mano, não é pra você falar. Ai, velho. Eu deixei uma silver Chama tape do lado do pra pôr Renan. um pano na boca dele. Não, uma que maçã. fita? Uma maçã, Que não. silver Silver tape do lado. Ai, meu Deus do céu. Pronto.
pronto, brincadeira. Vamos ao que interessa. É isso aí. Gente, só explicar, né? Eles já sabem que a Zelda faz companhia pra gente aqui no podcast, vocês já sabem disso. É muito Uma outra coisa carente. que eu queria explicar desde o último podcast é que sou eu que faço os cortes ao vivo de câmera, então por isso que de vez em quando eu tô olhando pra baixo, porque o computador tá aqui. Pra você que tá ouvindo, não tá vendo, mas o computador tá aqui pra baixo. E daí eu fico fazendo os cortes, checando se a câmera tá tudo bem e tal. Então, por isso que às vezes pareço não estar atento ou prestando atenção em outra coisa, tá bom? Só pra vocês saberem um disclaimerzinho aí. Na verdade, você é super atento. Justamente. Se eu estiver assim, é déficit de atenção mesmo, tá? O Sou Gel. meio aloprado. Não há desculpas pro Gel. Sem misericórdia pra ele. Mas pra mim, por favor. E, gente, vamos começar a nossa conversa aqui. A gente vai conversar, então, e conhecer um pouquinho da Kaori. Eu costumo chamar ela de Kaori, porque eu acho irado. É que é Renan e Kaori, né? Band-Aid e Dory. Exatamente. Band-Aid e Dory. Dory eu achei melhor. Dory é legal também. Mas eu te respeito. Tudo bem. Cada um fala. A gente vai alternando pra ter Tá. uma gama de opções maior. Beleza. E, gente, a gente vai estar conversando com ela hoje. Vai ser uma conversa muito interessante, porque a gente conheceu ela tem pouco tempo, né, Gel? Sim. Ela começou a namorar com o Renan. Mas já te considero pacas. Demais. Aquelas Orkut, né? Vocês estão namorando há quanto tempo? Foi 5 de fevereiro. A gente tá em que mês? Acho que foi Tamo 2 mais. meses, 3, amor. Estamos em julho já. Uns 3 mesezinhos. É, por aí. E. Mas parece uma vida Parabéns, toda. mano. E, cara, a gente conheceu ela, a gente começou a conversar com ela e super gente boa. E a gente falou, vamos levar ela pro podcast, porque ela tem bastante coisa pra gente conversar. E falo muito. Isso é bom. Isso é ótimo pra gente. Então a gente quer te conhecer. Então, Kaori, o que você tá fazendo hoje? Bebendo água, mentira. Ai, meu Deus. Ela é a namorada do Renan. Gente, então, desculpa. esperem mais um episódio de trocadilhos e piadinhas. Aqui os meus são bem parecidos. Mas Você não tá bebendo água, porque a água não tá na mesa? Tá bom, gente. Ninguém tá vendo a água ali, ó. Aqui, ó, estou Aí, bebendo mostra a água. sua água. Ela tá cheia ainda, né? Não. Bebe água. Agora você está bebendo água. Muito Pronto. bom. E depois que você bebeu sua água, o que você anda fazendo? Na sua vida. Nossa, eu estou muito... Nossa, tá bem corrida esses últimos dias, porque... Eu faço live de jogos, assim como o Renan, né, o Band-Aid. Ele faz segunda a sexta, eu faço todos os dias, menos quarta e domingo. Mais ou menos os 2 dias de folga, né, que a gente tem igual, só que é diferente só os dias mesmo. Mas eu faço live de jogos, eu gravo podcast, tá saindo em média 2 vezes por mês. Eu ainda não tenho um padrão, esse é um problema que eu tenho às vezes, de não padronizar algumas coisas. Mas é bom porque a gente dá liberdade criativa. Fora o podcast, tenho também o blog, que foi todo o início da minha carreira na internet. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. É um blog que eu escrevo sobre a vida, e a minha vida é Cristo. Então eu falo sobre Cristo, só que nas coisas rotineiras cotidianas, né? Porque eu acho que, como todo cristão deveria saber, Cristo tá em toda a sua vida. O seu não só de blog é o domingo. nosso canal É um diário, mano. em palavras. É, basicamente isso. Ó. É que eu acho que eu prefiro escrever, Eu li né? o blog dela. Eu Eu leio de vez em quando. tô muito feliz, mas é isso, gente. Eu escrevo já faz uns 4 anos, mais ou menos. Nossa, bastante tempo. É né? bastante tempo, bastante tempo. Depois do blog, aí tem a minha parte que é onde vem toda a minha renda, porque tudo isso que eu faço não gera uma renda fixa, né? Toda a minha renda, na verdade, vem de aulas. Eu dou aula de japonês, eu faço coreano na faculdade e eu falo umas outras línguas também, a gente pode falar sobre isso depois. Eu faço também freelance de tradução. Eu já fui tradutora do programa da Sabrina Sato, não sei se vocês sabiam disso. Olha aí, mano. Sério? Sabe o programa Made in Japão? Sim. Era um quadro, virou um programa. Eu fui a tradutora desse programa. Olha aí. Mas, legal. gente... Foi uma experiência muito legal. Eu não posso falar muito sobre, porque tem coisas que eu não posso falar, porque tem coisas de Vai TV. sair daqui a Polícia Federal ali atrás. Eu posso pagar multa de muitos dinheiros. Mas foi uma experiência muito legal e Deus trabalhou muito na minha vida. Resumidamente, eu fui fazer o teste pra esse negócio e falei, Deus, eu não vou passar. Eu sou inexperiente, eu sou jovem, não tenho nada de TV em mim. E eu fui fazer a entrevista. E aí eu saí da entrevista e falei, Deus, se o senhor me fizer passar, o senhor vai ter que me sustentar e me capacitar, porque não vai dar certo. Aí eu passei. Ah, legal, hein, mano. Então tá bom. E foi uma jornada. Eu te sustento. Mas foi basicamente uma jornada. Tipo, todos os dias da gravação foram eu na van que a gente pega até o estúdio falando, Deus, hoje é um dia de trabalho e eu preciso do Senhor. Foi basicamente uma experiência assim. Que legal, meu. E aí é isso. Eu trabalho como tradutora de japonês, dou aula de português pra estrangeiro, quero começar a dar aula de coreano, coisas do tipo, no Você geral. tá fazendo faculdade? Irado. Isso! Faço faculdade de letras, português e coreano. Letras. Nice. Letras. Turminha. legal. Da turminha do Gustavo. Faço E letras. do Rafa também, né? Pô, Rafa? de boa galera. O Rafa, ele foi nosso primeiro convidado.
Ele sei, também sei. Ele está fazendo eles agora também. Hum. Ele e a esposa fazem juntos. Ele é um pastor multitarefas. Eu sei que ele falou que eles têm que fazer separado, porque senão dá É. ruim. Entendi. Isso. É, Ela Leila. assiste o nosso canal, gente. Eu Nossa. assisto, gente. Que legal. Basicamente isso que eu faço profissionalmente, né? Aí tem os projetos que eu ajudo, com o Band-Aid também, o Renan, né? O Babalo, que trabalha com competitividade, jogos eletrônicos de uma forma mais competitiva, levando o evangelho através de campeonatos, assim, fazendo lives pelo Babalo. Ajudo também nas... Tem outros projetos aí, a BU, eu sou uma das líderes da BU Fefeleste, da minha faculdade, por exemplo. Eu ajudo o Renan, o Band-Aid, né? A gente, eu vou falar só Renan, tá? Que é mais fácil. Uhum. Mas eu ajudo ele nos projetos dele. Tem meus próprios projetos, que é o projeto secreto, que a gente não pode falar ainda, mas é um projeto muito legal, que quando sair, talvez a gente... aí eu possa falar do projeto. Opa, aí você volta aí e Boa. a gente bate um papo de novo. Sim. Porque é um outro esquema também, mas é basicamente isso que eu tenho feito. Ah, eu tenho um gato. Não só o Renan. É pra casar, Renan. Nossa! É pra casar, cara. Mas eu tenho... Não faz isso, Não, cara, não. pelo amor de Não, Deus. ai, gente. Eu tenho uma postura manter aqui no... Mas é isso, eu tenho um gato pra alimentar e cuidar. Tenho uma irmã e uma mãe. Ok. Olha só. Muito legal. Tenho um pai também, distante, mas tenho pai. E me conta aí, tu nasceu naquela clássica... Clássica pergunta. Naquelas sua família sempre foi de igreja? Você sempre foi desse contexto ou foi algo que aconteceu? Como funciona? Tem duas respostas pra isso. Sim, sim, mas não. Aham. Por quê? Resumidamente, explicar a primeira parte da minha mãe depois do meu pai, que aí é mais fácil. Da minha mãe, ela é a primeira cristã da família. E sempre foi muito difícil pra ela, porque os meus avós, por parte de mãe, eles são de origem okinawana. E aí eles têm forte espiritualidade, xamanismo, uma coisa assim de antepassado. Então, quando a minha mãe se tornou cristã, eu não sei de muitas histórias, mas hoje a gente também ainda tem um pouco desse resquício, que a família da minha mãe não aceitou muito bem. Não sei como foi exatamente, mas eu sei que já teve muita briga, meu avô já brigou muito com a gente. Tem uma data específica, que é quando é uma data, então, são um final de semana, eu acho, uns 3 dias, que são os dias dedicados aos mortos. É tipo finado, só que tem uma pegada diferente, que é de Okinawa. E aí tem banquete que são oferecidos, aí é muito incenso também, que tem um butsudan, né, que é um altar que tem... Não sei se é altar, mas é onde ficam os antepassados de toda a família lá. E aí você tem que acender o incenso. Posso falar uma comparação que eu acho que... Pode. É tipo em Mulan, quando a Mulan vai entregar, ela acende incenso pros antepassados dela, ela chega no lugarzinho lá, acende o incenso e tem tipo umas estatuinhas tal, que representam os antepassados e tal, é tipo isso. Eu não sei se eu posso dizer que historicamente é a mesma coisa, ou se é a mesma linhagem. É meio parecido. A ideia é bem isso, tanto que tem as plaquinhas com os nomes e lá e tudo mais, e meus avós, quando tem aniversário, tem sempre o primeiro pedaço de bolo vai pra lá. No nosso aniversário, tipo, meu, da minha irmã e da minha mãe, eles sabem que a gente não vai oferecer pra lá. Mas tem esse evento de finados, e isso sempre gera muita briga. Eu não era muito de entender o mundo espiritual, porque é uma coisa muito longe. Mas, assim, quando a gente vai crescendo, vai tendo mais contato, tipo, aprofundando mais nosso conhecimento bíblico, eu percebi que o meu avô, às vezes ele era muito agressivo com a gente, tipo, de falar grosso com a gente, brigar com a gente. E não era o meu avô ali. Minha mãe já falou várias vezes, tipo, que ela via que não era meu avô ali. É uma coisa meio tensa, eu não sei se eu posso falar assim. Mas é uma batalha espiritual que a gente vive em alguns momentos. Especificamente em datas que ali tem, sim, um agir, tipo, maligno, né? Então a gente tem que... Nossa, várias vezes a gente teve que brigar, a gente levou muita bronca. Enterro, por exemplo, velório, assim, também a gente não acende incenso. A família já sabe, depois de um certo tempo, já sabe que a gente não vai mais fazer isso. Mas não significa que não gera um mal-estar, assim. Entendeu? Eu não ligo porque eu já nem reparo mais, só que sim. Se eu for parar pra pensar, analisar, certamente meu avô, ele sempre fala, mas acender incenso não. Acender incenso não cai a mão, não é adoração, é você prestar respeito. Mas sim, isso é um tipo de adoração, então tem que ter ali um jeito pra explicar, porque eu não posso fazer também um testemunho ruim, porque ele pode se converter ao cristianismo, então conhecer a Cristo e pensar que pode continuar acendendo incenso, e não é assim que as coisas funcionam. E, tipo, eu não vou chegar a falar pra ele, sei lá, chegar condenando, falando um monte de coisa, porque não é isso que é meu papel. Não sou eu quem convenço, não sou eu que tenho que... tudo mais. Ele pergunta, eu respondo. Sim. Ele fala, por que você não faz isso? Eu respondo. E ele sabe disso. Só que na cabeça dele não faz sentido, porque é tradicional. É meio aquela coisa, é adorar os deuses dos seus antepassados. Seus antepassados são os seus deuses. É porque essa é a origem do porquê eles fazem isso, né? Exatamente. É bom explicar por isso que isso é errado, né? Sim.
Exatamente. E é muito interessante porque é aquele lance, fica tão tradicional que as pessoas esquecem o porquê. Por exemplo, muita gente, mesmo sendo cristã, fim de ano pula 7 ondinhas. Sim. E assim, a galera não sabe a origem que tem, mas a nossa cultura do país está muito enraizada no candomblé, muito por causa que quando os escravos vieram pro Brasil, eles trouxeram a cultura africana, Sim. adaptaram a brasileira e acabou juntando com o catolicismo e tudo mais, virou o candomblé e tudo. É uma bagunça. E são Sincretismo. tradições. Por exemplo, usar branco no fim do ano. Isso é uma tradição que vem do candomblé. Olha só. E muita gente nem sabe. Comer Então, as frutinhas assim, lá. Exatamente, comer frutinha, usar branco, pular 7 ondinhas. Isso tudo são coisas que vêm desse tradicionalismo que o cara fala, isso é tradição, é bobo. Você vê um monte de gente de branco no ano novo na igreja e, tipo, a galera não sabe a origem disso. Então, eu acho que, no caso do branco, já até passou o significado. nível do significado da tradição. Acho que hoje já não tem mais uma ligação tão direta quanto talvez tenha acender o incenso pros antepassados. Sim, com Mas, certeza. por isso que eu não tô condenando você usar branco no ano novo. Não Mas é é o isso. lance da origem. A origem veio de uma tradição que se tornou comum. Por que daí usa até se preto perdeu. no velório? Usa preto no velório? Porque preto é uma cor de luto. Acho que É uma tradição cor ligada também, ao luto, né? simplesmente. Eu E tô aqui cor- pra causar é. discórdia. Porque cores vivas e tudo mais normalmente manifestam alegria. A cor preta é como uma cor bem neutra e apagada, não traz tanta luz quanto uma cor branco e outras cores mais coloridas. É a cor que você usa pra mostrar que está com É luto. simbologia das cores, talvez, não sei. É. Assim, Em marketing isso existe, eu sei que É. tem cor. Não, no cinema também, você trabalha muito com essa linguagem das cores, por isso que eu sei que assim, o preto é uma cor que ajuda a mostrar luto. Não tem nenhum significado por trás oculto. Você saiu bem, saiu bem, saiu bem. Ai, Isso, nice. Tem que vir preparado pro dia, gente. Eu faço Ah. perguntas às vezes pra mostrar o nosso conhecimento, pra vocês terem credibilidade no nosso canal. Mas é isso, galera. Tipo, parte de manhã é essa história. Então E é mas sempre... como que sua mãe chegou a Cristo, então? Vamos É, começar da esse- sua mãe pra chegar em você. Calma, mano, você tá empolgado, gente, cara. Você que mas tá ouvindo, eu bati. na minha mão. A rede Discovery vai dar mais equipamentos pra. Descobriu a dor. Putz, minha jornada do... Vai. Mas tudo bem, entendi. Eu acho que. Eu não sei se minha mãe me contou exatamente. Eu sei que ela se converteu numa igreja chinesa. Ela ia pra uma igreja chinesa. Eu acho que foi na faculdade, se não me engano. Foi pela. Ai, tinha uma Mocidade pra Cristo. Jornada. Não. Tem um nome lá. Mas peraí. Você é japonesa, né? É isso. Vamos começar por aí. Tá. O que acontece? Eu sou terceira geração. É que assim, sempre contar mais próximo. Meu avô, por parte de pai, os dois avós são japoneses e japoneses. Por parte de mãe, o meu avô, ele é brasileiro, então ele é segunda geração. E a minha avó é primeira, ela é japonesa mesmo. A gente sempre faz a contagem mais curta. Então eu sou descendente de japonês, terceira geração. Tá. E no meu caso é um pouco mais complexo, porque eu tenho a diferença de Okinawa e não Okinawa. Isso é muito mais pra quem é okinawano, pra quem não é. A gente pode conversar sobre Okinawa se vocês quiserem, mas é porque era um reino independente. Okinawa é tipo nordestino, São Paulino, catarinense? É um pouco mais complexo. Acho que é o que o Só Rio pra ter Grande uma do ideia. Sul queria ser. O Rio Grande do Sul quer ser... e o Sul Independente. quer ser independente do Brasil, enquanto faz parte do Brasil. E daí, obviamente que é mais complexo no caso Tá. deles lá. Mas é basicamente isso. É que o Okinawa era um Tô reino. entendendo. Isso, mas é isso, gente. A ideia é que Okinawa era um reino chamado Ryukyu. Só que aí o Japão, na era imperialista dele, foi colonizando. A Coreia também foi um exemplo de Cara, aula colônia de japonesa. história, mano, que da hora. Iradíssimo. Mas aí ela colonizou e aí no final das contas acabou a guerra e continuou saindo do Japão. Então Okinawa era um reino independente e se tornou parte do Japão. Entendi. Mas a minha mãe se converteu na faculdade, se não me engano, não sei se era na faculdade, no mestrado, mas no meio acadêmico. Lá no Japão? Não. Minha mãe é brasileira. Sua mãe é brasileira. Brasileira. tá Ela aqui. se converteu numa igreja chinesa aqui no Brasil. Isso. Entendi a confusão, desculpa. Aham. Isso. Eu pensei que ela tava na China lá. Sei lá. Ai, desculpa, esqueço dos detalhes, mas é que de São Paulo, eu não lembro a igreja, mas ela se converteu numa igreja chinesa aqui no Brasil. E aí ela foi indo até que ela chegou na Igreja Aliança, que é a igreja que eu estou hoje. Nossa, que legal. Como eu contei pra vocês, os meus avós fundaram a Aliança aqui de Atibaia, né? Eu sei que tem algumas das salinhas ali, não sei o número, tem bíblias enterradas, porque a minha família fez parte da construção da igreja. Nossa. Da E hora. aí entra a família do meu pai, não sei. Uhum. Que basicamente a minha avó, ela já era crente, minha avó também. Eu não sei como será antes dela, só sei da minha avó em diante. Ela já era cristã, ela queria vir pro Brasil, então ela chegou na igreja um dia, foi que ela me contou. Ela tem Alzheimer, então eu não sei se foi assim a história. Mas que ela chegou na igreja e falou, quero ir pro Brasil. Aí meu avô queria ir também, eles vieram pro Brasil.
E assim eles casaram e vieram pra cá. Legal. E aí não tinha igreja em Atibaia, então eles iam toda semana pegar uma Kombi, aquela Kombi velha, sabe? Todos os filhos metiam no carro e ia pra São Paulo, lá pra São Bernardo, pra igreja de Rua de Ramos, que era a igreja que foi fundada por um missionário japonês da Aliança aqui no Brasil. Então meus avós iam toda semana, até que eles falaram, vamos fundar a igreja de Atibaia, então meus avós fizeram parte da fundação. Pergunta. Diga. Já Massa, puxa hein? um assunto interessante. Por que uma igreja japonesa? Assim, eu vou pôr da maneira mais polêmica possível, mas a gente já tá tranquilo com isso. Mas é porque muita gente tem essa dúvida. Tipo, poxa, por que a gente precisa de uma igreja nipo-brasileira? E por que eles simplesmente não se misturam nas igrejas brasileiras e tudo mais? Isso daí não é errado? A pessoa querer se separar, fazer seu individualismo Cara, e tal? depois dessa sua pergunta, eu vou contar quantos japoneses tem na PIB. Não, tem muito. Na Piba tem bastante. É que aqui em Atibaia tem um monte de japonês. Só da família que do Atibaia Taka acho que tem 10. então, Atibaia é fora da curva porque tem muito japonês em Atibaia em geral. Mas o Gel é japonês. O Renan Silver Tape. Então, tipo assim, a gente tem muito japonês em Atibaia em geral, mas a gente tem uma igreja nipo brasileira aqui. Eu conheço uma galera dessa igreja. Eu gosto muito do pessoal de lá. Eles são muito legais. Eles são muito legais. Nossa, tem uma senhora que eu conheço de lá que ela é, tipo, muito legal, assim. Sou muito amigo dela. Só comentários aqui. Tá bom. Mas, assim, qual que é a necessidade de uma igreja separada? Porque a gente sabe que existe um motivo. Então, me explica aí, como que funciona? Vou contar da minha perspectiva do que eu vi que aconteceu. Por exemplo, na Aliança, não foi pelo que eu sei, não foi um processo, vamos pra lá para construir uma igreja japonesa. Só sei que foi um missionário japonês que veio aqui e fundou a igreja. E naturalmente foi atraindo pessoas que têm semelhanças e acabou se tornando uma igreja com traço nipo-brasileiro. Assim, alguém da nossa diretoria deve estar bem falando, não, a história é diferente. Eu não sei a história de, tipo, oficial, como que foi, o porquê que eles vieram. Mas na minha cabeça é essa história, tipo, o que eu entendo foi, vieram um missionário japonês e foi naturalmente indo pra esse lado. O que acontece? Eu acho que não... Existem muitos japoneses que preferem ir numa igreja não nipo-brasileira. Tem muitos japoneses que gostam do viés mais avivado do que igrejas mais tradicionais também. Mas isso já é uma outra história, eu não sei falar sobre isso, é um pouco mais complexo. Mas assim, do meu ponto de vista, eu me sinto muito confortável em uma igreja nipo-brasileira, porque eu vejo que a gente tem semelhanças de vida, acho que no geral, como a gente pensa, um jeito mais... É porque é uma mistura. Eu tava falando com o Renan outro dia sobre filhos de terceira cultura. Não é a mesma coisa, mas são filhos que são criados fora da cultura dos seus pais. É um pouco diferente, é muito mais complexo. Mas eu acho que como tem... e também tem a questão dos japoneses terem muito forte a questão da colônia. Eles vão pro lugar, eles gostam de se juntar. É uma coisa muito japonesa disso, de juntar com uma colônia. Ter uma cultura de comunidade. Tanto que tem os kaikans aí. Isso é muito legal, mano. Eu acho muito legal isso aí. Cara, eu amo... Meu sonho é pro Japão. Não sei se eu já falei isso aqui. Meu sonho é pro Japão. Eu amo a cultura japonesa. Eu tô fechando um esquema com a Kaori me ensinar japonês. Eu ajudar ela com alguma coisa. Mas, cara, de verdade. Porque eu acho que a cultura é uma cultura muito legal. E tem, assim, valores muito fortes. Dá pra entender também algumas coisas, as coisas que são problemáticas na cultura, que nem ela falou do lance religioso e tudo mais. Dá pra entender também de onde vem dessa raiz cultural deles. E eu acho isso muito interessante. Mas é legal a gente deixar claro que, tipo, não tem nada de errado o cara fundar uma igreja nipo-brasileira e os japoneses preferirem nessa igreja. Isso não é questão de frescura. Tem também o inverso. Vocês sabiam que existem igrejas brasileiras no Japão? Inclusive, a nossa igreja tem uma congregação no Japão. E Só que é mais, bem parecido com isso, que Não, o Taka... dentro da Piba tem uma igreja... Como é que Haitiana. é? Angolana, haitiana. 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 Mas assim, lá... Angolana. O pessoal... Sabe o Lucas, pastor de adolescentes? Sei. Os pais deles estão no Japão, cuidando dessa igreja, nesse esquema. E não é problema. Sabe qual que é o lance? É que a gente, olhando do olhar do brasileiro, no Brasil, parece estranho. Mas pra pessoa que tá querendo buscar, sabe... A cultura ainda mais japonesa, que é muito forte, muito marcante, faz sentido os caras quererem buscar isso. E também tem a questão, tipo, isso é uma coisa muito mais complexa, que eu não sei, tipo, não é que eu não sei, eu já passei por essa fase, mas muita gente que é descendente como eu, fica naquele impasse, eu sou brasileiro ou sou japonês? Porque aqui no Brasil as pessoas me tratam como se fosse japonesa. Tipo, eu vou na rua, os caras falam, às vezes é chinês, os caras falam ni hao pra mim, eu falo, mano, eu sou japonesa. Quer dizer, eu sou brasileira descendente de japonês. Entendeu? Mas aí tem a questão da identidade, tipo, eu sou o quê? Então, às vezes, a gente juntar com uma comunidade que tem essas mesmas questões, entende a sua realidade, é uma coisa diferente. Você se sente acolhido, você faz parte de uma comunidade. Ali você não é estranho, entendeu? E, cara, me explica isso daí. Como que é esse lance de identidade? Porque, de fato, qualquer um que olha para um japonês no Brasil,
Eu acho que isso é mais com o japonês mesmo. Assim, culturalmente, tipo, você é japonês. É que Tipo, são traços separa, físicos né? mais discrepantes. Só se você É, conhecer então. a pessoa profundamente, porque você bateu o olho, você não sabe se é japonês ou chinês. Não, Esse é o ponto, é não as nesse pessoas. aspecto, mas como no geral, assim. Tô falando que é Aham. no dia a dia ali mesmo. No geral, no cultural, assim, tipo, os japoneses são. Entre si existe essa identificação, né? Se você sair for no Mercadão aqui de Atibaia, você vai encontrar com um japonês, eles vão te tratar como se você fosse uma japonesa. Mas é isso, Isso porque acontece muito. as pessoas veem traços físicos. Por exemplo, no Instagram, eu faço live, às vezes as pessoas falam, nossa, como você aprendeu português? Isso me dá uma raiva. Tipo, eu sei que a pessoa não faz por mal. Aham. Mas assim, a minha vida toda, eu fui tratada como estrangeira no meu país. Então Sim. isso é uma coisa que incomoda. Eu entendo. Lá isso acontece? Lá no Com Japão? brasileiro? Não. Com brasileiro no É? Japão? É. Ah, sim. Isso também é um problema dos mestiços. Eles são japoneses, tipo, nasceram lá, eles são japoneses, só que são tratados como. Não sei se eles são tratados, mas as pessoas olham. Nossa, mas você fala muito bem japonês. Por quê? Ah, eu sou half. Ah, então isso não é só no Brasil. Não, sim, com Não, certeza. não. Isso é uma coisa do ser humano. É. Mas é uma coisa muito complicada, eu acho. Como você lida com isso? Tipo, no sentido de o que é a sua cultura japonesa que você traz pra sua vida e até onde você leva isso, tipo, ó, eu sou japonesa. Até onde você veste essa camisa, tá ligado? Antigamente, quando tinha a nossa época da adolescência, quando você tá naquele auge, assim, tipo, eu não sei quem eu sou. Nossa, fui uma garota emo, gente. Foi muito triste. Mas eu fingi ser. Não é que eu fingi ser emo, não. Eu vou ser emo porque é legal. Mas, enfim. Nessa Estilo de época- vida, tá bom? cara, cara que também era, né? Estilo de vida. Eu cansei de ser jogado por isso. Mas nessa época era muito difícil que é que eu vivi um tempo no Japão. Eu não contei. Mas dos 6 aos 10 anos eu vivi no Japão. Porque meus pais foram trabalhar lá. Então eu fui como filha de trabalhadores decassegues, né? Que a gente chama. Então eu fui com trabalhadores, fiquei dos. Por isso que eu falo japonês. Porque eu vivi 6 aos 10 anos, fiz o primário lá. Então eu sou fluente em japonês. Não sei escrever também, mas a gente conversa. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa. Aqui no Brasil eu me sinto muito mais japonesa, então eu vou pegar e sou super japonesa. E é isso, eu sou japonesa. E depois de um tempo, quando eu ia amadurecendo as ideias, falando, nossa, mas eu não sou japonesa, assim, sabe? Então, eu decidi pra mim mesma que eu sou brasileira por nacionalidade, eu nasci no Brasil, tenho influências japonesas por ter vivido lá e por ter essa. É uma herança cultural que a gente tem. Mas eu não preciso me definir como uma coisa só. E aí entra a questão do. É que é diferente o ter filho de terceira cultura. Mas entender que eu não preciso ser um ou o outro, eu posso ser eu quem eu sou. E Deus fez muita diferença na minha vida. Porque quando Deus fala pra gente que o nossa casa, nosso reino não é aqui, me faz fazer parte de uma coisa, uma nação. Então eu faço parte da nação de Cristo, eu não preciso ser um ou outro. Não que eu sei que eu sou brasileira. Tipo, quando alguém vem me questionar, eu falo, não, eu sou brasileira, cara. Não. Mas, tipo, eu não tenho mais essas crises de identidade porque eu faço parte da família e do reino de Deus. Nossa, que Identidade legal. cristã. É muito legal isso, porque você vê esse relato da boca de muitas pessoas, que depois que ela encontra Cristo, ela encontra um rumo, né? Sim. Tipo, ela não tá perdida. Cristo, né, a bússola é a palavra de Deus. Tem um salmo que é lindo, cara, que fala que nós somos peregrinos aqui na Terra. Eu acho que é bem essa ideia mesmo. Você não pertence a você pertence a Cristo, né? Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas, por exemplo, eu já participei de intercâmbios que as pessoas vinham aqui de outros países e até em viagens missionárias que é irado. Você tem um relacionamento com uma pessoa. Eu recebi ano passado um amigo, um gringo em casa. Ele veio dos Estados Unidos e tal, e ficou dormindo em casa uns 4 dias. E, cara, a única coisa que a gente tinha em comum até então é que ele era cristão. E, mano, é isso. Ele é da minha família. Ele é da minha família. A gente tem e, cara, só o fato dele ser cristão, a gente tem um relacionamento mó da hora. A gente conversa até hoje. A gente ficou super amigo. E a única coisa que a gente tinha em comum a princípio era o fato dele ser cristão. E daí a gente foi conhecendo ele, conhecendo o testemunho dele, ele conheceu o nosso, a gente começou a conversar e desenvolveu uma super amizade. Qual que era o único ponto que a gente tinha em comum? Ele era cristão. O cara veio de um outro país, de um outro contexto cultural, mas, cara, a gente tem uma coisa em comum. A gente é cristão. A gente serve o mesmo Deus. E isso faz com que a gente desenvolva uma amizade, um relacionamento super legal. E isso é irado, cara. Quando você vai pra uma viagem missionária, você conhece as pessoas... eles são cristãos como a gente. E daí você faz amizades e tudo mais. Você tem isso por todo mundo. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo procurar uma igreja, você vai ter sabe? Você vai encontrar sua família lá. Entendeu? Então isso é irado. Isso eu acho legal mesmo, porque no reino de Deus, né, quando você encontra uma pessoa de outra nacionalidade,
Você se identifica com ela, né? Sim, Ultrapassa, né, as coisas. você tem um ponto, mano. Isso é irado ser cristão. Isso é muito legal que você falou. E daí conta mais pra gente, então. Daí sua mãe conheceu a Cristo e tal, levou isso pra sua casa. E como que foi? Você e sua irmã e tal, vocês aceitaram Jesus como? Eu não. Minha mãe. Aquela coisa de, tipo, berço cristão. Meu pai. Não vou falar do meu pai, gente. Enfim. Tá bom. Vamos deixar de lado. Senão vai Tá. falar. Fale o que vocês tiverem à vontade. Fica tranquilo. Mas eu tenho uma memória muito. Tipo, eu lembro que eu era pequenininha. Eu tava com a minha mãe no quarto dela, ensinando, tipo, ela tava lendo a história. Eu adorava um livro que era da Ovelha Perdida. Eu amo essa história até hoje. Aí tinha uma ovelhinha assim, ó, que eu andava assim com ela. E aí ela contava a história da ovelhinha caindo. Eu não sei se foi com essa história, mas na minha cabeça, na minha memória era isso. Que ela falou, você quer aceitar Jesus, filha? Eu quero. E aí depois, tipo, todo beijo cristão você aceita Jesus milhões de vezes. Mas pra mim, aquele dia marcou na minha cabeça, eu não sei porquê. Então eu acho que aquele dia. A minha irmã, eu não sei como que foi a história dela. Mas eu só vim, tipo... Eu aceitei a Cristo, mas até você ter uma maturidade e entender o que é ser... Não é que o ser cristão, não é o fazer cristão, a liturgia cristã, mas eu me sentir, de fato, sentir que a minha vida teve Sabe quando Deus faz alguma coisa e no Antigo Testamento alguém levanta um altar? Sei. Tipo, teve um momento da minha vida que eu encontrei a Cristo e falei, nossa, você Memorial. é Jesus. Sim. É, um memorial. Foi no acampamento da Holiness, não é da Igreja Aliança. Isso é uma coisa também, as igrejas japonesas, assim, são muito próximas. A Imel é Holiness e Aliança. Aí tava no acampamento da Holiness, o meu primeiro acampamento. E Deus falou muito comigo naquele acampamento, muito. E aí eu falei, nossa, então é isso. E aí naquele momento eu tive um encontro pessoal com Cristo. Eu já tinha Cristo na minha vida, eu já era uma pessoa salva e transformada. Mas ali foi um marco na minha vida. Então, a partir daquele momento, eu sei quem é Cristo, tipo, conscientemente, sabe? Tipo quando Jesus foi confrontar Pedro depois que ele traiu ele, né? Nossa, sim. Que exemplo, mano. Muito bom. É, irado. Eu leio a Bíblia, gente. Tá, e daí... cara, muito irado. Gente, eu esqueci de falar. Minha irmã é crente também, só pra não dizer. Glória Acho que você a chegou a falar Deus. assim. Acho que você chegou a falar assim. Você e sua irmã. tá? Isso, eu, minha irmã, Sua minha mãe. mãe. Muito legal. A gente vai voltar em alguns desses assuntos agora, mas... Tá, e hoje você tá fazendo letras. Por que você escolheu fazer letras? Pra oficializar? Como que funciona? É uma pergunta bem complexa. Eu não tenho uma resposta pronta pra isso. Basicamente, a minha história é que eu fiz eletrônica no colégio, porque eu achava, nossa, eu gosto de matemática e física. Eu vim da escola pública. Não era difícil. Então eu achava que eu era boa naquilo. Eletrônica? Eu sou formada em eletrônica. Você ia ser DJ? Putz! Nossa! O Renan sentiu. O Renan gostou, gente. Foi uma homenagem. Ai, foi uma homenagem. Não, faça isso. Não. Voltando. Eletrônica Mas- de computação. Isso, aí do fundamental eu fui fazer o técnico, fiz eletrônica, mas. Eu pensei que eu fosse gostar, não gostei, continuei fazendo, tive que me formar porque estava integrado, então se eu parasse um eu teria que fazer o colégio de novo. Então, que saco, não. Mas tinha professora de literatura que era muito legal, assim, ninguém assistia a aula direito dela, desculpa, Luzi, eu acabei dormindo na sua aula, mas eu amo a sua aula. É que ela fazia aula de PowerPoint escuro, era muito difícil ficar acordada. E ela falava, tipo, ela nem ligava se a gente tava dormindo ou não, então, tipo, eu quero assistir aula, eu quero assistir aula. Aí eu acordava, mas a aula dela era incrível. E eu sempre gostei muito de ler. Uma coisa que não mudou desde que eu morei no Brasil, Japão. Minha mãe sempre incentivou muito a leitura. E no Japão, dos rolês que eu gostava de fazer com a minha mãe era na biblioteca. E eu ficava lendo lá. Minha irmã ficava no parque e eu ficava na biblioteca lendo. Então eu sempre gostei muito de ler. Só que eu falava pra mim mesma, não vou fazer letras porque não dá dinheiro. Mas, tipo, na minha cabeça eu queria fazer. Só que eu... Sabe aquele discurso que a gente fica repetindo porque a gente ouve muito? Era a minha pessoa. E chegou no terceiro ano, eu falei, nossa, não, eu vou fazer letras porque eu quero fazer japonês, trabalhar com japonês mesmo, é isso. Já tava dando umas aulas assim de graça para uns amigos. E aí começou. E aí, chegou na letras, a gente faz 1 ano de ciclo básico. De acordo com a sua nota do seu histórico, você ranqueia para os idiomas, sua habilitação. Só que não sei por que raios nesse ano, o japonês ficou muito concorrido. Entrou um monte de otaku, não sei. E aí todo mundo quis fazer japonês e eu não passei. E aí eu coloquei segunda opção de coreano, eu entrei no coreano. E aí eu fiquei muito chateada, nossa, me derrubou, porque eu queria fazer japonês. E aí eu fiquei me convencendo assim, ai Deus, eu vou re-ranquear. Porque eu podia também trancar o coreano e no ano seguinte re-ranquear pro japonês e tentar de novo. E aí eu comecei a fazer aula do coreano, já tô aqui mesmo, vou aprender. E eu falei, nossa, não é tão ruim assim, nossa, é legal. E eu fiz uns anos. E aí eu fui seguindo com a barriga, tipo, eu não gostava, nem amava, assim, é o que eu tô aqui, então eu tava empurrando. E aí chegou ano passado, eu falei assim, nossa Deus, eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas simplesmente porque tá aqui. Eu costumo fazer porque eu amo a coisa, ou porque... Propósito. Com propósito. Dificilmente faço uma coisa assim, lavar louça, mas enfim.
O propósito é ter ouça depois, né? É verdade. Mas eu tive uns meses, esses últimos meses do ano retrasado, 2019 pra 2020, tipo, Deus, por que eu tô fazendo coreano? Eu não sei por quê. E aí Deus falou, você não gosta de coreano? E aí eu descobri que existem pontes de conexão de literatura japonesa com coreana. Descobri que isso vai me ajudar muito em missão, que é uma coisa que eu sou apaixonada, é missão. E eu quero morar no Japão também, sabe? Eu quero, aliás, meu chamado foi, tipo, em Josué alguma coisa. E Deus fala assim pra Josué que ele foi chamado pra levar o povo da terra dele, alguma coisa assim. Então eu sinto que é pra eu voltar pra minha terra e pregar aos meus antepassados, no sentido da, da minha família, tá ali, né? Então esse é meu chamado. Então, de qualquer forma, é bom saber coreano, mais oportunidades. Então, tá bom, Deus, quero no coreano mesmo. Porque no japonês eu vou aprender a parte mais acadêmica do japonês, mas eu acho que eu me senti meio. Nhê. Acho que uma coisa nova é mais legal, né? Então eu continuei no coreano. Pô, que legal. E... Você quer falar alguma coisa? Ainda não. Deve falar. Ainda não. Peço perdão pelo cachorro, gente. Então, daí a gente... Olhando pra isso e tudo mais, eu fiquei com... E, cara, assim, beleza, todo esse contexto de educação, do japonês, de dar aula... Como você foi parar fazendo live, games? Como que você chegou nisso? Na verdade, a gente volta um pouco atrás de vlogs. Saúde. Desculpa. Aí deu saúde pro meu cachorro. Desculpa, gente, foi muito natural. Mas. Ela merece, ela merece. Não. Mas tudo começou assim. Eu era a pessoa que gostava de ler blogs lá em 2014, 2013, quando tinham blogs ali escritos. E aí eu fiquei. Era aquela criança, adolescente, nossa, é muito legal, quero fazer. E eu ficava frustrada, porque os blogs que ficavam na primeira página do Google eram aqueles que eram agressivos no marketing. Tanto que hoje eu tenho, desculpa, Gel, eu tenho muita raiva de marketing digital. Hoje eu estou me reconciliando com marketing digital. Tudo bem, eu não faço, eu só sou formado. Tipo eu com letras. Mas é isso, aí eu falei, não, fazer meu próprio blog. Aí eu fui brincando de fazer blog, até que um dia eu falei, não, fazer um sério. Aí eu comecei a fazer blog. E aí chegou um momento e falei, nossa, Deus falou pra mim, olha, você não quer me entregar o seu blog? Deixar ser meu blog e você trabalhar em prol do reino? Eu falei, pode ser, Deus. Aí foi difícil ainda entender, tipo, a dependência, tipo, não é o que eu quero escrever. Tudo bem que Deus inspira, Deus coloca no nosso coração. Sim. Mas não é fazer um conteúdo de qualquer jeito também, de qualquer coisa. Mas saber, toda vez que eu falo pro Renan, toda vez que eu escrevo um blog, tipo, uma coisa pro blog, faço alguma coisa pra live, eu falo, Deus, perdoa os meus pecados, esvazia de mim mesma e enche do Senhor. Porque não é pra mim, não é o meu blog, é o blog de Deus. E aí comecei a fazer blog. E aí depois de um tempo, passou de ser uns anos, eu falei, fazer um Instagram. Aí eu fiz um Instagram. Aí eu comecei a fazer um pouco mais sério, aí eu comecei a gostar de podcast. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um podcast. Isso foi no final do ano passado. E aí eu falei, não, eu quero fazer live, porque eu tava na quarentena, eu tava triste. Aconteceu uma coisa na minha vida, e aí eu tava triste. E aí eu falei, não, fazer live. E aí eu comecei a fazer live, e aí eu conheci o Renan. Mas foi mais esse processo de eu querer fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia e falar da minha vida, que é Cristo. Nesse tempo aí que você começou a fazer o blog até hoje, tipo, o que te marcou, assim? Teve impacto na vida de pessoas, assim, que você falou, pô, Nossa. vou continuar com isso porque tá legal. Porque, assim, eu vou falar por nós, assim, a gente decidiu fazer o canal porque a gente quer levar Deus pras pessoas da nossa maneira aqui. E, mano, olha essa história, velho. Então. Que da hora, mano. Então. Tipo, compartilhar... Mano, quando que outras pessoas ouviriam isso? E a gente aprendeu a dar valor ao testemunho de vida, Exato. Né? Que é que eu falo que foi todas as pessoas. Que foi aquela lição que a gente tirou do meu avô. Sim. Que meu avô, uma vez... Eu contei essa história, acho que nos primeiros. Meu avô, uma vez, perguntou pra mim, eu era bem pequeno. Ele falou... Quem que você quer conhecer no céu? Daí eu falei, Sansão e tal. E daí ele falou, não, eu quero conhecer qualquer pessoa. Porque, cara, não é incrível como ela chegou até lá? Então, e foi isso que eu levei isso pra minha vida toda, né? E eu falei, cara, é a história de uma pessoa assim que acho que pouquíssimas pessoas que estão vendo, assim, talvez conhecessem logo de primeiro. É que é muito específico também, né? É interessante, mas olha porque que história assim, da hora. Muita gente, amigos meus, assim, que não conhecem o evangelho, que às vezes eu paro pra conversar, eles entendem que a vida com Deus é uma vida onde você tem privações e não tem alegria. O que é muito pelo contrário, na verdade. Totalmente ao contrário. Na verdade, é a verdadeira alegria em obedecer a Deus. Uhum. E quando a gente decidiu fazer o canal, a gente decidiu ter a missão de levar o evangelho e tal. Só que a minha amizade com ele cresceu. E, cara, a gente se diverte muito gravando, cara. Então, assim, é uma alegria, tipo, um prazer em Deus que a gente teve. É nesse sentido, né? Você, tipo, começou a fazer algo e
o que vem depois agrega, né? É nesse sentido, assim, tipo, fala mais sobre isso. Histórias que marcaram o blog e tudo mais. Tem uma que marcou muito específico. Eu fiz um texto baseado numa música que eu gosto muito. Que eu não sei se é cristã, tem muito cara de ser cristã, que é Don't Lose Your Heart. Tipo, não perca seu coração. Que aí lembra muito, acho que é Provérbios, né? De guarde o coração, porque dele provém toda a vida. Não lembro onde fica, mas eu sei que é mais ou menos essa história. E aí eu fiz um texto falando da música, de guardar o coração. Eu nem lembro o que eu escrevi. Mas o testemunho desse cara foi tipo... ai, nossa, você tem razão e tudo mais. Ele escreveu um textão da vida dele sobre ele ter, tipo, o coração dele ter sido rasgado e não sei o que das quantas. E eu nunca mais comentou em nada no blog. Foi uma vez que ele colou. Não sei se ele continua lendo ou não, se ele só não se manifesta. Mas marcou ali, sabe? Foi, nossa, marcou a vida dessa pessoa. Ou então fazer live, às vezes, ontem mesmo, a gente tá fazendo live pra o Babalo. Chegou um cara falando, nossa, eu tô doente, eu não quero ir pro hospital por causa do Covid, mas eu tava meio mal. E aí ele falou, mas eu assisti a live de vocês, foi legal. E a gente orou por ele na live, ao Que vivaço. massa, hein? E aí foi muito legal isso, né? Foi uma experiência muito boa. E tem tantas outras também de... Tem gente, na live é mais fácil criar relacionamento porque as pessoas me veem, elas conversam Sim, comigo. sim. Do blog é mais difícil, mas tem gente, às vezes, eu não sabia que o Gustavo lia meu blog, por exemplo. Tem gente que fala pra mim, nossa, eu amo o seu blog. Eu, você lê? Eu fico maravilhada, que eu falo, nossa, ninguém lê o que eu escrevo. Não, lê sim, pô. E eu amo, sabe? Ó, o Renan falou que lê. Ele não gosta de ler, então se ele lê o meu blog... É sua obrigação ler, mano. Que nem é obrigação da Estela. Assistir da Tiele, né, Cadê? A Tiele? Estela tem visto, gente. A Tiele tem Eu tentado. falei no último, ela ficou chateada. Ela falou, pô, mas eu vejo. Vejo no meu tempo. Tadinha. Poxa, muito legal esse Não testemunho. faz isso, mano. O... Ai, uma coisa também, gente. Manda. Na live, eu sempre coloco uns lembretes. Tipo, tem um podcast, tem um blog. Porque na live é muito mais descontraído. Eu não falo de crise de forma tão explícita o tempo todo. Era isso que eu ia falar. Inclusive, já faz a ponte. Como que funciona a sua live? Porque eu sei, ela é diferente do Renan. Eu já vi Nossa, algumas. muito diferente. É muito diferente do Renan. Renan é loucura. Mas como que funciona a sua live, assim? Como você faz? Pode Daí ser. já explica isso também. A minha vibe de live é bem diferente. Porque o Renan ele é muito mais zoeiro. Uma coisa bem... Não é... É uma coisa trash no sentido de... É escrachado. É descontraído e A tal. Silver Tape tá ali, amor. Não, gente, ó, vou desmentir aí, ó. É um conteúdo sério, focado na seriedade. Enfim, gente. Quem viu sabe. Imagina. Ai, vai exclamação. O Imaginamos. que tem lá? Quem viu o último podcast sabe como o Renan é sério. Exatamente. É o C, família. Vai, Tom. A cara dele. Você aqui, veio né? interferir. Pois é, mano. Vai, Tom. Agora aguenta. Vai. Desce lá, vai tomar um ar lá. Vai ver se minha moto tá lá na garagem do Google. Brinca lá com a Ray. Momento bullying com o Renan. É. Bora lá, só live. Minha live ela tem uma vibe um pouco diferente, né? Eu ouço lo-fi, eu, tipo, só vou de boinhas, conversando. Dificilmente eu fico brava, assim, eu fico brava e gritando. Teve uma live recentemente que eu fiquei muito chateada, eu não lembro o que era, eu fiquei muito chateada. Eu falei, não, era pra gente ganhar esse jogo. Mas eu jogo, tipo, LOL igual o Renan. O Renan foi a causa de eu voltar para o LOL. Mas é divertido, eu gostei de voltar. Legal. Mas assim, eu faço live estudando, às vezes. Eu acho que eu foco muito mais. Eu não sou boa, então as pessoas não vêm na minha live porque eu sou boa, igual o Renan. E não é entretenimento. Acho que no meu caso é mais de trocar uma ideia. Eu penso que é como se fosse um Starbucks. Ou um cafezinho. Você senta lá, a gente conversa, troca ideia. Então, uma Faz companhia. Então a galera que entra na sua live, ela já entra sabendo que você vai dar uma atenção pra ela. Basicamente, eu acho que. É que assim, tem muita gente que entra aleatoriamente, descobre e fica porque eu converso, interajo com a galera. Mas eu acho que a minha vibe, ela não é tanto de entretenimento. Mas eu sou uma pessoa reflexiva, os meus blogs são reflexivos. Meus blogs não, os textos do meu blog são reflexivos. O podcast é reflexivo. A minha live também, entendeu? Então acho que a pessoa tá lá e saber que eu vou conversar com ela sem julgar. Eu vou dar... O Renan tem preguiça às vezes de conversar comigo, porque eu sempre levo pra um lado, tipo... Vamos pensar sobre isso. Ele, não. Vamos comer Não aqui quero um macarrão. pensar, só quero fazer. Nossa, Renan. Nossa. Você tá errado, cara. Eu não tô te elogiando. Ele Ele apontou pra mim como se tipo, eu fosse entender é ele. legal Não, porque cara. Eles se completam. Tô eles se brincando. completam, Não, isso é legal. verdade, porque às vezes ele aparece na live e faz umas bagunças. E às vezes É. é bom, né? Cara, mas é muito legal. Eu já vi algumas lives e eu gosto de deixar a live tocando de Pede fundo, pra ele assim, fazendo descer, outra mano. Ele coisa. tá me atrapalhando. Chega, Renan. Chega. Vamos lá, então. Continuando. E Não daí... posso fazer o mesmo. Tá, né? E daí, então, a gente tá falando das lives, como funciona.
Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é entender como que funciona uma família, uma igreja nipo-brasileira e uma família que é cristã, mas tem esses traços culturais japoneses que a gente sabe que são tão fortes. Como que funciona assim, por exemplo... Questão litúrgica? Também é. Como que funciona, tipo, a igreja, tipo... Porque se existe um fator cultural que leva as pessoas a irem pra lá, qual que fator é esse? Cara, essa é uma boa pergunta. Porque pra mim eu tô tão lá dentro da bolha. Não é que assim, tô dentro da bolha. Aliás, vou contar uma história interessante. Na minha igreja, a gente tinha basicamente as igrejas que eram nipo-brasileiras, as igrejas em São Paulo, né? Tipo, São Paulo e região, que não tinham, não eram nipo-brasileiras, né? E aí a gente não fazia o rolê junto, era uma coisa bem separada. A gente tinha esse rolê, na verdade, era muita coisa local. E as igrejas japonesas se uniam. Eu não sei como que eram as não nipônicas, né? Mas os líderes de jovens começaram a fazer um movimento de unir isso. E não só os jovens se uniram, mas também toda a igreja começou a se unir mais. Uhum. Então, pra mim, tipo, não, a igreja pra mim sempre foi aquilo, então eu não sei o que é diferente, assim. Mas, por exemplo, quando eu tava no Japão, eu ia numa Assembleia de Deus. Porque era a igreja mais próxima, a gente se identificou com a igreja, então eu ia numa Assembleia de Deus. Então, pra mim, eu não sei apontar direito quais pontos semelhantes, porque eu vim na igreja tradicional da Aliança aqui, tradicional, histórica, fui pra uma assembleia no Japão enquanto eu morava lá, voltei pra histórica, e tipo, acho que não tem muita diferença, acho que o que muda mais é a questão de hinos, ou a forma de pregar, acho que isso muda um pouco. Questão Eles de pregam em hino. japonês. Também. Mas a questão de hino, tem os... Então, o que a gente faz normalmente? Tem hinos em português, depois tem hinos em japonês também. Não são todos os hinos, depende da igreja. Tem igreja que faz, tipo, primeiro verso em português, depois em japonês, ou 3 músicas em português, uma em japonês, enfim, cada igreja tem o seu. Questão de pregar. Eu não tinha reparado. Um amigo meu comentou que japonês, normalmente, a gente não é muito direto. Eu não gosto de falar pra pessoa, você tá errado. Ou exortar um irmãozinho, tipo, não, isso é errado. Não sei o que, tipo, isso é bíblico. A gente conversa e tenta levar a pessoa à mesma linha de pensamento que a gente. Isso é legal. Mas eu não tinha reparado essa diferença, então eu não sei se é real ou não, mas eu falo, nossa, é verdade, a gente que a gente prega é meio caminhando pra chegar no ponto. Aí, às vezes, eu vi uma pregação do Ricardinho, né, amor? Acho que foi dele. Ricardinho é o nome dele, né? Ricardinho. Isso, quando eu fui na Piva. Uhum. É o melhor exemplo pra dar de contraste com isso, né? De ser direto e de não E ser ele- direto. O Ricardinho é o melhor contraste. E ele é bem direto, né? Bem direto. Putz. Nossa. Bem direto. E que se você fizer um discipulado com ele, então é que você vai ver que é direto mesmo. Sim, mano, verdade. Mas muito amoroso. Ai, que Nossa, bom. demais. Muito amoroso. Uma pergunta que eu tenho pra vocês agora, Vai é questão lá, de Gu. comunhão, até agora eu fiquei curiosa. Hum. Porque pra gente é uma coisa assim, a gente adora comida. Japonês ama comidas, tipo, orientais no geral, a gente tem muita cultura de, pô, jantar, comida, assim, é pra gerar comunhão. Por isso que ela deu certo com o Renan, né? A piada tava feia. Que eu falei pra você descer, tanto agora. Ah, para, mano. Tá, mas Exatamente, mas- Arthur. Essa é a sua Comida. dúvida? Então, exatamente, a nossa comunhão, tipo, sempre depois do culto tem uma comida, a gente come, a gente gosta de conversar em torno Isso da aí não é comida. do japonês, isso Acho é que do isso é do cristão. cristão, né, É do mano? cristão, Ah. cara. Universal Todo rolê isso. tem comida. Tem que ter comida, mano. Ah, A eu cheguei comunhão. aqui, que foi a primeira coisa que o Gustavo me ofereceu. É. Café. Mas eu acho que é muito cultural mesmo. É muito... É Não, isso bíblico cultural também, do né? cristão. É bíblico. Justamente. É bíblico. Você muito- pegar na Bíblia, quando Jesus comia era com a um galera. ato de comunhão extremo você chamar alguém pra partilhar o pão da sua casa. Vai ter ó, banquete no céu. É super do É? cristão, cara. O Gustavo me ofereceu salgado, gente. Eu ofereci também pro Renan alguma coisa pra comer. É só uma maçã pro cara, velho. Eu falei não porque É que eu ela queria não um salgado pra obrigou. mim. Eu falei não porque ela não brigou. Você queria o salgado. Nossa, eu queria também. Ai, ai. Eu passei nutricionista Eu não hoje, peguei, posso porque mais. eu tô sem o cartão, eu tô com fome, mano. Ah, é verdade, você não comeu Pô. ainda! Vamos tomar um café aqui Ô, depois? Depois a gente toma aqui na Compra minha um casa. pão com... Não Não. posso Com comer a pipoca. mortadela. Fui nutricionista hoje. Ah, eu também, quando eu passei no nutricionista, fica com esse negócio, tipo, nossa, isso aqui não, isso aqui Nossa, sim. ia tentar emendar a pizza, mas já vi que já era, então. Não, mano, vambora. Depende da pizza. Foi o primeiro dia do nutricionista. Ah, acabou então. Começa amanhã. Ah, yes! Ai, meu Ô, Rafa, Deus. Nutricionista do gel. Mas, cara, que da hora. Que interessante. Respondeu a pergunta? Respondeu. respondeu. É que isso. Você Mas não- é mas é interessante gostoso isso aí. Background, né? Mas é legal, acho que, tipo, se você... Os melhores discipulados são aqueles que você leva alguém pra comer, leva alguém pra tomar um café. Acho que funciona Mas bem. O da igreja dela tem rodízio japonês, né? Que- Ai. Nossa, meu, nem é fala verdade, isso. né, Agora a Tchelle vai... mano? Tô lascado. Putz. Ai. É, o gel eu não curti muito, mas eu Eu odeio adoro comida comida japonesa. japonesa. Que isso? Não fala odeio. Eu falo odeio. Nossa.
Não, ó. Corta, não dá pra cortar. Não, Agora assim, vocês sabem. eu tenho um negócio que eu acho muito legal do rodízio japonês, é porque tem várias coisas. Então, por mais que eu não goste, eu posso ir comer, porque tem coisa que eu gosto. É que na Sim, churrascaria é. tem só carne. Nossa. Quer dizer, carne é Não, muito tem bom, aqueles né? buffets Não, também enormes com a Tchelle fez salada. aniversário semana... Eu tô com fome. Uma gente, dessas não sei. semanas aí. A gente tá com fome, né? de, Tá com fome. de abril. Dia 14 de abril, tá? Eu sei, o dia que ela fez aniversário. Aí ela Ela ama, vai né? ver, ela vai. Aí todo ano eu me sacrifico por ela. Peço um japonês, a gente pediu. Só que o que acontece? Eu gosto do temaki do... Eu não gosto de nada cru. Ah, Sim, então do você gosta do tudo salmão, frito. Gosto tudo fritinho. Que não é Eu- nada japonês, O cabeçudo É. esqueceu de pedir os temaki Cru. grelhado. Grelhado, Ah. salmão grelhado. Imagina, eu passei fome um pouco. Nossa. Mas tudo bem. Faz Eu parte. pedi ela em namoro num restaurante japonês. Eu lembro. Nossa, isso... Mas tudo bem, ele pediu com uma Pokébola, então tá tudo bem. Genial. É. Se eu Ele mostrasse fez uma um Pokébola jogo, pra gente, tia, ela ia me nossa. bater. Gente, eu não sério? pedi a Estela em namoro, sabia? Cara, eu não Ela pedi. sabe que... Que homem, que homem. É, Ela só não olhou, sabe até agora. ele só olhou pra ela e ela, quero. Não, mas foi assim, porque a gente tava conversando com os pais dela na época, e daí eu tava prestes a ir pra uma viagem pra uma tribo indígena, ia ficar 15 dias fora, Nossa. e daí eu queria pedir ela em namoro antes, então foi dia 15 de julho, lá por aí, acho que 15, 16 de julho, eu cheguei nos pais dela e fui pedir permissão. Porque eu sabia que o contexto lá na casa dela era diferente, então eu tinha que pedir permissão pra isso rolar. A gente tava lá numa conversa, pedi, a mãe dela falou não. Toma. Porque ela queria me conhecer melhor e tal. Falei, não. Dei aquela. Eu acho que ela olhou pra você e falou, mano, o que esse muçulmano jihadista Não, quer? muçulmano não. Tô brincando. Ó, daí, ó. Não pode falar isso ao vivo? Não, eu não gosto. Mas tudo Você não gosta? bem, eu não curto. Você me perdoa ao vivo? Te perdoa ao vivo. Eu não sabia que você gostava. Tamo ao junto, vivo. mano. Mas Isso é um sem... não ao vivo ele perdoa. Não, na hora que sair daqui ele vai falar, vai me E exortar. ter porrada em você. Oh, meu Ah, Deus. Não, brincadeira. Mas daí o. Desculpa. Tá tranquilo. Daí, Ao o que vivo. aconteceu? Daí eu fui pra viagem, voltei. E daí na volta da viagem eles autorizaram. E daí a gente começou a namorar ali, tá ligado? Ah, Então, tipo assim, meio que não rolou um. Nossa, você quer namorar comigo? Que os dois já queriam. Ah, mas o seu Tinha que ser- Seu pedido pedido lá pra mãe dela já disse que você pedi- queria, né? Eu pedi ela o noivado, daí eu fiz um mega pedido pra valer, porque pra compensar por dois, né? Eu até lembro que os pais dela falaram assim, não, ó, daí o noivado a gente faz assim, a gente faz um churrasco e daí você pede ela no noivado. Eu falei, não, eu preciso pedir ela. Eu não pedi ela em namoro, eu preciso pedir Alguma ela, só coisa, eu e alguma- ela. Tem que ter algum pedido. né? conta essa história, está no telefone. Sim, eu falei, não. Vamos um dia gravar nós seis? Vocês dois? Oi, ia ser legal, Ia ser da hora. ia ser maneiro. Bom, então, Voltando. voltando. A gente se distraiu. Mas, cara, muito legal. Conta um pouquinho pra gente, então. Faz o seu marketing aí. Conta aí um pouquinho Uau. pra gente daí que você tem a oferecer pra nós. Gente, me comprei um docinho. Eu sei que é estranho falar assim. É que agora eu tenho. Sabe aquele financiamento coletivo? Manda. Eu era muito, tipo, aquada. Tipo, eu não quero ficar pedindo pras pessoas pagarem alguma coisa pra mim. Mas eu acho que é um jeito mais friendly, tipo, mais amigável. Se você quiser apoiar o meu trabalho, tem o Buy Me a Coffee, que é tipo comprar um café. Só que eu gosto de doce, eu não posso tomar café, então. Doce. Então, se você quiser comprar, infelizmente a plataforma é, tipo, não é brasileira, então é em dólar, mas é $1 só. É $1 até caro, mas. Eu tô me ouvindo. Foi aqui. O fone saiu, foi mal. Voltou, Zelda esbarrou no fone. Voltou. Mas é isso, se você quiser me Risadinha. apoiar, tem esse aí que compre um docinho. Tem também nas lives, se você tiver Amazon Prime, você pode me apoiar também, dando seu Prime. E assim, se já tem Amazon Prime e você não assiste live, se você quiser, pode dar pra mim. É de graça pra você que já paga o plano. Ou então, eu dou aula de japonês, você pode... Japonês, coreano básico, eu posso dar aula também. Eu Uma coisa posso... que o pessoal tem dúvida. Quanto custa aí uma aula de japonês, por boa Quero fazer uma pergunta. aula de japonês com você. E aí, como funciona? Tem que lembrar que eu aumentei o preço. Ó, Putz. não. Inflação, né? Não. Porque eu fiquei com o Ô, mesmo dólar. preço desde que eu comecei a aula. Aham. Por muitos anos. Ano passado, meus amigos chegaram pra mim e falaram: pô, mano, você tem que aumentar a sua aula, né? Você não paga nem a sua É comida. verdade, tá certo. E aí eu fui. Eu não lembro. Nossa, agora eu tenho que fazer. Tá, 5 aulas no mês dão R$270 que eu dou desconto. Então, 5 tá caro, vezes mano. 6, Não, 300. Tá não, mano. Tá ótimo. Aí seria Aumenta isso 300. daí, velho. Seria R$300, mas como fecha um pacote 5, aí fica 270. Tá. De português pra estrangeiro é mais barato. Uhum. Assim como o inglês também dá reforço. Eu não sei, eu tô dando aula de conversão pra uma amiga Quantas minha. línguas tu fala? Você não falou disso ainda. Ah, falo 5. Vai. Quais? Português, coreano, japonês, inglês, espanhol. Mas eu só Nice. tô apta a dar aula de português, inglês, japonês e coreano básico. Só. Inglês eu não dou aula, tá, gente? Não me chamem pra dar aula de inglês de gramática, eu vou ser Sim. horrível. Eu posso dar aula de conversação, a gente pode fazer uma coisa
mais contraída, mas eu tenho muita mais gente capaz pra dar aula de inglês do que eu. Se quiser português, redação também, gente. Se você não tem grana pra pagar alguém ou pagar cursinho, eu não tinha grana, eu trabalhava de domingo, fazia cursinho de segunda a sábado, e aí eu parei de fazer cursinho, que eu não tinha mais grana. Eu falei pra outro dia. E aí eu fiz cursinho por meio ano, mas, gente, eu entendo como é não ter grana. E eu tinha bolsa de 80%, trabalhava de domingo, estudava de segunda a sábado e não pude pagar segundo semestre, então eu saí. Mas, como eu sei disso, pra vestibulando eu faço um rolê assim. Se você quer corrigir redação, ajuda em português, eu quase gabaritei o Enem. Do português. Matemática eu quase Nice. zerei, né? Eu quase zerei o matemática, mas tudo bem. Então, se você quiser ajuda, eu te ajudo. Mas pra colégio, dar reforço escolar, eu também dou reforço escolar. Pra reforço, eu tenho que ver um preço. Faz muitos anos não. Faz alguns meses que eu não dou reforço. Então, a gente tem que pensar um preço pro mercado de hoje. E é isso. Tradução. A pessoa entrando em contato com você, você você se acerta conversa. com ela, né? Com certeza. Tradução varia Iradíssimo. também, quantidade de palavras, dificuldade. Só faço tradução pra japonês, tá, gente? Inglês tem gente mais capacitada, espanhol também. Coreano eu não tenho nível, então japonês eu faço tradução. Depende do tema, porque tem temas muito específicos que aí eu posso fazer o trabalho pra você, mas tem que entender que eu não sou especialista na área. Nós, tradutor, a gente tem toda essa ética de, tipo, recomendar o cara que é mais apto também. Legal. Legal. Show de bola. E é isso. Posso ser também, tipo, se você quer que eu traduza alguma coisa, a gente faz. Tradução, o preço varia muito. Pode ser por palavra, pode ser por página, mas é mais embaçado, mas depende da dificuldade, tema. E deixa eu te E perguntar, prazo. é Oi. difícil aprender japonês? É difícil aprender... Porque pra gente, como tem também toda a questão de ser um alfabeto diferente, muitas vezes cria aquela barreira, tipo, nossa, muito difícil, eu tenho que aprender, nossa, todo um alfabeto novo, prefiro... Diferente. Às vezes acaba caindo para as línguas que têm o mesmo alfabeto e tal. Mas quero aprender japonês, acho interessante e tal. Quero conhecer também a parte cultural japonesa. E aí, é muito difícil? Olha, acho que. Eu vou fazer uma resposta um pouco polêmica. Difícil não é, mas leva tempo. Tipo, inglês você leva muito menos tempo pra aprender do que japonês. É verdade. Eu acho que a dificuldade, existe sim uma dificuldade, até porque a sintaxe é muito diferente no português. No português a gente tem a ordem das palavras diz sobre a função dela na frase. Já no japonês tem partículas. Isso é um mecanismo de sintaxe que não tem no português, ou pelo menos eu não sei se tem. E. Não tem. É verdade, você fez letras, né? Sim. Então, acho que a sintaxe é diferente. Tem 3 alfabetos no japonês. Assim, quando eu dou aula, eu tento sempre levar pra uma coisa, tipo, cultural, e aí você vai aprendendo aos poucos. Eu tenho um ritmo muito mais devagar, por isso que eu perco alguns alunos que querem uma coisa instantânea. Então, acho que tem o seu estilo de professor também. Comigo, você vai aprender, conseguir conversar com o japonês, acho que 1 ano e meio, você já consegue conversar coisas básicas, assim. Irado. Sério? Pô, rapidaço, mano. Nossa. Caraca. Não, gente, conversar o básico, sabe? E se eu já tivesse assistido 700 episódios de Naruto? Não, aí tem uma facilidade. Tem um aluno meu que Se o fez outro poucas soltar- aulas. Mano, é verdade. Não, mas tem um aluno meu que eu faço só, tipo, coisas culturais. Eu puxo a cultura pra fazer. É um método diferente. E o cara Gente, agora um jargão não, né? Uma ajuda aí pra ela. jabá. Ela mostra, assim, no anime, assim, ela ensina. Anime, Entendeu? filme, música, dorama. Ela mostra cultura pop, né, amor? Que da hora. É que nem aprender uma outra língua, tipo, que o pessoal quer aprender inglês, ver filme, sério. Mesmo rolê. Exatamente, de uma Eu forma gosto mais de anime. intencional. Eu curto Exatamente. anime, então, da hora. Iradíssimo, cara. Mas esse é o meu diferencial, gente. Se você quer aprender de forma divertida, com uma professora simpática como eu, cola aí. Que Eu isso. só namorei com ela porque ela assiste anime. Putz. É. Não, eu tô brincando. Você assiste anime sem legenda? Eu perguntei isso pra ela. É a primeira pergunta. Assim, depende do anime. Tem anime que me atrapalha a legenda, porque eu quero ficar lendo a legenda, e aí, tipo, eu Sim. fico ouvindo e lendo as duas vezes. Mas, tipo, Shingeki no Kyojin, não tem como Que anime eu top, ler mano. Shingeki no Kyojin, tipo, em japonês. Eu tenho Shingeki Kyojin em japonês. Sim. Mas eu não sei ler, porque tem muito kanji, não tem furigana. Ah, E é muita palavra, tipo, estranha, assim. Shingeki no Kyojin não é um anime que eu consigo assistir. Mas, tipo, Free, K-On!, Haikyuu... Assim, animes mais do dia a dia, Slice mas- of Life, aham. Sport, eu consigo. que legal, mano. Nossa, muito louco. Às vezes eu tiro a legenda pra olhar. Cara, eu acho que de todas as conversas que a gente teve, essa foi a mais curiosa. Uau! Tipo assim... quanta Daria coisa mais que a uns gente- vários podcasts ainda. Nossa, vou falar muito mais. E acho Porque que minha namorada é top, né? Você deu sorte, cara. você deu. E ela é, coitada, ela tá no mundo da lua, né? Eu tenho Nunca que... foi sorte, sempre foi Deus. Meu Deus. Sempre foi Deus. Hashtag Que sempre foi crentão. Deus. Hashtag. Hashtag sempre foi Deus. Mas, cara, irado. Muito legal. A gente com certeza vai querer conversar no futuro de novo. Trazer Aqueles mais, projetos, trocar né, mais que você ideias. não pode falar ainda. É, que a gente tá no então. papel, não posso sair Cara, pra falar. projeto top, né?
do que você já falou pra gente aqui, mas se der certo, a gente vai querer saber como é que vai estar. E vai levar outros assuntos que eu já tenho em mente aqui pra gente conversar, mas daí a gente estrutura melhor no futuro. Mas vai ser Legal. muito legal. Show? Muito obrigado. Muito obrigado pra você que assistiu a gente. Você não. O Renan não. Não, o Renan, Renan, tá. para, Não você da amor. câmera, você, o Renan. Ah, Para com isso, velho. Para com isso, mano. gente, o Renan, ele ótimo. fica aleatoriamente abrindo um botão da camisa dele. É que ele é muito preparado. Aí ele sedutor. Não. Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Esteja então acompanhando as redes da social da Kaori. Tudo sobre ela vai estar aí na descrição, tal como as nossas coisas. Então, estejam acompanhando aí. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu! Tchau. E agora a hora da thumb. Pera aí. Olha pra essa câmera. Dá um sorriso. Aí já era. Valeu, gente. Falou. É nóis.